Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e estamos iniciando mais um programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Ed Melo, estamos iniciando mais um programa Personalidades aqui pela Astral TV, canal 33.3 em São Paulo. Você que me acompanha em Campinas e região, muito obrigado, através do canal 47.1 e em Sorocaba 20.1. É um prazer enorme estar com você e, é claro, trazendo sempre um case de sucesso. Ele é meu convidado para lá de especial, tenho a honra de chamá-lo de amigo e, é claro, um dos grandes escritores, mentor, palestrante, advogado, uma sabedoria gigantesca e sempre por onde passa deixando uma mensagem positiva. Seja bem-vindo, meu amigo César Romão. Obrigado, Ed. É sempre um imenso prazer estar com você aqui. Satisfação é toda minha. César Romão, que está sempre nas maiores emissoras de televisão, sempre ao lado de pessoas brilhantes e hoje, é claro, me dá a honra da presença mais uma vez. Já esteve comigo, ele que é escritor de um best-seller que todo mundo conhece, Semente de Deus, onde você vai lá, resgatar o seu passado, você vai crescer profissionalmente, mas lá na frente você vai perceber que o passado também tem que fazer parte da sua vida, você tem que crescer ainda mais e estar sempre com os pés no chão, César Romão. Também, né? A gente vive uma era hoje muito ilusória. Né? Então, tem muita gente que acredita nesse mundo ilusório que está sendo apregoado todos os dias, principalmente na mídia social. Hoje nós estamos numa fase onde as pessoas estão esquecendo os reais valores e princípios. Então nós temos pessoas que não têm capacidade de falar sobre temas, falando sobre os temas. O que eu digo capacidade? Capacidade é assim, formação acadêmica, Sim. Né? Formação profissional naquela área. As pessoas resolvem estar na frente de uma câmera, você abre o seu programa com uma coisa que eu gosto demais, né? Informação com credibilidade. Né? Hoje nós estamos transformando mentiras em verdades, e verdade em mentira, o que é pior. Hoje você pega um fato aí de manhã e esse fato é distorcido. Eu me lembro muito bem da história desde o seu Irineu Marinho até Roberto Marinho, né? Uma das características que fizeram do jornal O Globo o que o jornal é até hoje, passou por esses 100 anos aí, Sim. É que tanto o seu Irineu como o Roberto Marinho, a ordem era faça uma aferição da notícia. Confira. Se a notícia não for aferida como se deve, não publique. E hoje você simplesmente publica qualquer coisa. E sempre nós temos aí um público que, entre aspas, né, um pouco desavisado, porque ele acredita que aquilo que está na tela é verdade. E imediatamente compartilha. Exatamente. A verdade da tela nem sempre é verdade. A televisão, ela criou essa característica desde o início da televisão. Nós tivemos aí a Hebe Camargo, que foi a primeira dama da televisão, Lima Duarte, né? Espetacular. Que foi o primeiro a aparecer também na televisão. E quando a TV foi inaugurada, o Lima Duarte, se eu me lembro bem, ele pergunta para a diretoria da TV Tupi, mas quem vai assistir a gente? Porque o Brasil não tinha televisão. Verdade. Né? O Brasil não tinha televisão. Está no ar, mas... Aí o grande Assis Chateaubriand manda vir, acho que quase um navio de televisão, põe no MAP, né? Ali. E aquela tela, ela é fabulosa na época, né? Para o mundo inteiro. O que a gente via na tela, a gente idolatrava. Até hoje é assim, né? Você vai no cinema, você idolatra o ator principal ou algum ator que você goste, porque o que estava na tela... é o destaque. Era uma verdade.
Então, olha, cuidado, nem tudo que está na tela hoje é uma verdade como era antigamente. E César Romão fala com propriedade, viu? Eu gosto muito porque quando o César Romão passa por aqui, eu provoco ele com algumas perguntas, outros apresentadores também fazem o mesmo e ele traz com muita naturalidade a informação, naturalidade e clareza. Quando ele fala em formação, são 12 formações nacionais e internacionais. Ou seja, a importância da formação, César Romão, do conhecimento, da educação, de entender o que é realmente inteligência. A inteligência artificial, ela é mais inteligente do que o homem? É boa pergunta sua. Primeiro, ela não é nem tão inteligente e nem tão artificial. Por que ela não é tão inteligente? Antes de sair da minha casa hoje, eu perguntei à inteligência artificial para que amigo eu daria uma entrevista hoje. E ela disse, eu não sei. Então, ela não é tão inteligente. Já está desinformada. Já está desinformada. Né? E a notícia é atual, é hoje. Sim. Segundo, a inteligência ela não é artificial porque ela é alimentada. Você pega países miseráveis, de regiões como a África e mesmo setores muito pobres da Índia, eles estão praticamente escravizando pessoas, são chamados rotuladores. Esses rotuladores recebem $1 por cada 30 dias, ficam numa sala enorme com computadores, um lanchinho, uma água, e ali eles estão abastecendo as inteligências artificiais que estão sendo criadas. Essas pessoas estão adoecendo, estão morrendo. A inteligência artificial criou uma escravidão de pessoas para que possam ser alimentadas. Outro ponto, a inteligência artificial hoje, para refrigerar as suas fazendas de computadores, ela está consumindo praticamente 12% da energia do planeta. 12% da energia do planeta sustenta pelo menos umas 15 cidades da Europa. Então, hoje, quando você faz uma pergunta, por exemplo, para alguma inteligência artificial, dependendo do tempo que você fica ali, para ela te dar aquela resposta, ela gasta em média 3 litros de água lá na refrigeração dos computadores, os provedores, né, que seria o nome mais próximo. Então, eu acredito na inteligência artificial como uma ferramenta, mas não esta apologia que todos fazem a respeito dela. A primeira apologia feita com a inteligência artificial foi quando o computador Deep Blue da IBM ganhou do Kasparov no xadrez. Então foi aquela, a inteligência artificial dominou. Só que depois disso, o Kasparov ganhou do computador 2 vezes, só que não houve notícia. Isso não foi noticiado. Não foi noticiado. Então nós temos uma tendência a atribuir um poder à inteligência artificial que ela não tem. Outro dia perguntei para a Alexa, Alexa, salve minha alma. Ela disse, eu não sei como. Espetacular. Não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Então, nós temos que entender que nós somos um elemento de carbono com um dedo espiritual, com um dedo divino. Nós somos melhores. Tanto que saímos de uma condição de hominídeos para essa condição que temos hoje aqui. Eu critico tudo na inteligência artificial? Não. Eu acho que ela teria que ser usada para fins medicinais. Nós teremos aí milhões de empregos sendo jogados na lata do lixo. Existem profissionais que nunca mais você vai ter. Sim. Nunca mais. Não vou relacionar aqui para não deixar esse pessoal desesperado, porque essas pessoas estudaram, tiraram um diploma. E graças à inteligência artificial, recentemente, o governo lançou uma lei que diploma de papel não vai valer mais, vai ter que ser digital. Olha se tem cabimento chegar numa situação como essa. Então, eu acho que a inteligência artificial ela pode ser muito útil, né, na medicina, em algumas atividades repetitivas,
mas ela não pode ter essa apologia que o mundo inteiro está fazendo para ela. Na realidade, é uma apologia que nasce dos próprios inventores da inteligência artificial. Eles criam esse marketing dessa apologia. Esse mercado quer vender ainda mais. Exatamente. Eu citei a inteligência artificial porque você comentou logo no começo da sua fala sobre as telas, né? As informações que vêm na tela. Inteligência artificial abastecida pelo homem. As informações que vêm para a tela. O que é fake news e o que não é, ele citou a Globo, são 100 anos, desde Irineu Marinho. Essa importância, César, que as pessoas têm que se atentar. Porque quando você fala em inteligência artificial, o que me parece é que as pessoas estão buscando facilidades. Eu não quero fazer uma redação, eu vou falar uma frase aqui e essa frase vai sair o texto que eu preciso. Pelo menos é a impressão que eu tenho, que as pessoas estão buscando na inteligência artificial a facilidade de criar algum projeto. Eu confesso a você que já recebi várias opções. Olha, Edmelo, você é jornalista, você utiliza aí a inteligência artificial para criar a sua pauta, o seu texto. Eu, particularmente, se não criar o meu texto, se não ler o meu texto, se eu não corrigir o meu texto, eu acredito que eu não vou conseguir fazer. Porque senão quem vai se robotizar sou eu. Eu vou ler o que a inteligência artificial me passar de informações sobre César Romão. Pode ser que algum tema, o diferencial, é você colocar o Romário na área. Você sabe que tem um centroavante lá que vai marcar. E se você não colocar ele lá, você vai se perder em algum momento, porque você não sabe quem é o centroavante. Então, a inteligência artificial deve sim ser utilizada, mas literalmente com inteligência, para que você possa ter uma agilidade em algum ponto e em outros poder ter o comando dela. A robotização que aconteceu. As grandes metalúrgicas mandaram milhares de pessoas embora, porque naquele ponto de solda, a máquina fazia 3.000 pontos de solda em poucas horas e o metalúrgico fazia 2, 3 pontos de solda em alguns minutos. Então, nós temos que equilibrar tudo isso e utilizar a tecnologia com inteligência, literalmente, César. Nós estamos numa era, Ed, de a lei do menor esforço. As pessoas não querem se esforçar, esquecendo que foi o nosso esforço cognitivo que nos trouxe até aqui. Sim. Essas gerações que estão chegando aí, para você ter uma ideia, elas estão diminuindo o vocabulário delas. A geração Z já tem 30% menos vocabulário do que a sua geração, a minha, a do meu pai. Você é meu VC. Avô. Por aí vai. Não preciso nem falar do tema, né? E até pouco tempo, olha o perigo da inteligência artificial. Até pouco tempo, eu perguntava para a inteligência artificial quais eram os livros de César Romão. Ela dizia 12, nenhum era meu, eram de outros autores. E por incrível que pareça, eu comecei a falar sobre isso nas palestras, né? Depois que eu comecei a falar nas palestras, eu acho que ela ficou nervosa. Ficou sabendo? Ficou sabendo quantos livros tinha o César Romão. Hoje você pergunta, você precisa ali de uns 10 minutos para ler tudo que ela escreve, né? Então, olha o perigo. Vamos supor que eu estivesse fazendo um programa com você e você perguntasse para a inteligência artificial nessa fase que ela não sabia quais eram os meus livros. Sim. Né? Ela ia te dizer livros que não eram meus. Então hoje... E passar uma pauta falsa. Passar uma falta... eu não diria falsa, porque a inteligência artificial ela não falsifica a informação. Ela tem a informação, ela só sabe o que lhe é atribuído. Ela passa uma informação incorreta. Exatamente, é só isso. Ela não falseia a informação. E que se ela não tiver aquela informação, é como... Ela não foi abastecida para aquela informação. Para Alexa, como é que eu salvo minha alma? Certo. Né? Eu não posso te ajudar nisso. A gente tem só que se cuidar. Faça esforço para realizar os seus trabalhos, para realizar a sua atividade dentro da sua profissão. Não terceirize. Por quê? Porque nós vivemos e a nossa inteligência cresce à medida que nós movimentamos as nossas sinapses, que nós movimentamos o nosso cognitivo. E o nosso cérebro foi feito para funcionar. E tem uma fase aí também muito interessante, né, que a gente passou, que é a história da inteligência emocional. E desde que isso começou, eu sempre debato um pouquinho sobre isso, porque eu falo que a emoção não tem inteligência.
A inteligência está no cérebro, ela não está na tua emoção. A emoção foi feita para ser expressada. Sim. Eu dou uma notícia para você agora que você perdeu a pessoa que você mais ama no mundo. Aí você fala, eu vou ser inteligente e não vou chorar. Vai impactar de imediato. Você consegue? Ninguém consegue. Então, as pessoas também estão reprimindo a sua emoção, achando, né, que eles têm que ser inteligentes e fazer repressão da emoção, que isso é inteligência emocional. Existem muitos temas que nós precisamos avaliar, principalmente a nossa própria avaliação. Eu sempre pergunto nas palestras, escolho algumas pessoas, trago ao palco e digo assim, quem é você? E a pessoa sempre responde pela profissão dela. Eu sou médico, eu sou... Ela só responde pela profissão. Então, olha que coisa interessante. Ela permitiu que a profissão a tornasse menos humana. A gente tem que se tornar mais humano. Eu não sou contra a inteligência artificial, eu tenho todas elas aí no meu telefone, no meu computador. O que eu penso é que nós não podemos perder o bom senso da nossa avaliação, o nosso contexto de conhecimento sobre aquele tema. E distanciar, né? O ser humano do ser humano. Diferenciar. Exatamente. Até mais, né? É diferenciar. É você reconhecer qual é a sua condição. Como eu disse aqui, nós somos uma unidade de carbono com toque divino. Não há nada igual. Nós temos intuição. Você pode perguntar para a inteligência artificial o que é intuição, ela vai te dar 30 páginas. Pergunte se ela tem. E uma outra coisa da inteligência artificial interessante é que ela não tem rastreamento das informações que ela fornece. Se você faça um teste aí, pergunte para a inteligência artificial qual é a bibliografia da informação que ela está te dando. Ela não consegue. Ela não consegue. Por quê? Porque ali é uma salada de frutas, é uma salada de informação. Ela recolhe a informação, mas ela também perde a origem da informação. Ed, já pensou se nós perdemos as nossas origens? Já pensou se a Bíblia, daqui 50, 100 anos, passe a não existir mais? E olha, eu lamento dizer, do jeito que as coisas vão, isso é um risco. Por quê? Você pega a inteligência artificial, principalmente algumas que são recentes, né, que são capazes de produzir vídeos em situações adversas da história, eles estão mudando o conceito da história. Eu ouço muita coisa que estão sendo colocadas aí sobre a Bíblia e não tem nada a ver. Estão atualizando a Bíblia? Eles, do jeito deles, da maneira contando deles. Contando histórias, inclusive... Na opinião deles, é correlatada... Inclusive denegrindo, né, a própria Escritura. Isso é triste, hein? Eu fiz um livro chamado Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. E tem muita gente que leu o livro é um tremendo êxito aqui no Brasil, e as pessoas falam, Romão, mas aqui no livro você está dizendo isso, mas eu vi um vídeo que está falando aquilo. Eu falei, fique com o meu livro. Por quê? Porque ele veio de uma fonte confiável. Pesquisada. Ele veio de uma fonte confiável. Então, são muitas coisas que amanhã a inteligência artificial pode dizer que Deus não existe. A gente vai se ajoelhar onde? Na frente de um celular? Olha que perigoso é. Se a inteligência artificial começar a apregoar uma mentira hoje, a próxima geração pode achar que isso é verdade. E eu digo isso a você com propriedade, porque um dia, numa palestra, uma professora me trouxe um livro da cidade, que era da aula, falou assim, Romão, o senhor pode ler aqui? Eu falei, pois não. E o livro dizia que Dom Pedro I sancionou a Lei Áurea. Ele acabou com a escravidão no Brasil. O que acontece? Porque eu estava falando justamente sobre o tema, por isso que essa professora subiu ao palco e me deu esse livro. Essa juventude que está lendo esse livro, está no livro, ela vai achar que é verdade. Ela vai projetar essa informação. Quem fez o livro? Uma inteligência artificial. Então, a nossa princesa Isabel está sendo retirada da história.
pelo menos daquela cidade. Pode ser que Jesus Cristo também venha a ser tirado. Pode ser. Então, se a gente começar a perder a origem hoje, daqui 30, 40, 50 anos, a gente corre até um risco de extinção de inteligência. Fique por aqui. Você está no programa Personalidades. Muitas informações ainda vão vir ao lado de César Romão. Eu te espero. Olá, eu sou Ed Mello, o programa Personalidades, e eu quero falar com você, meu amigo empresário, você que tem um produto, a sua marca e quer divulgar para todo o Brasil, para São Paulo, capital, interior e também através das principais plataformas digitais. Venha divulgar conosco aqui no programa Personalidades. Fale com a nossa produção, com a nossa equipe de marketing e estamos à sua inteira disposição. O telefone é o 011-95599-9341. Divulgue a sua marca para São Paulo, capital, pela TV aberta e através das principais plataformas digitais. Quem não é visto, não é lembrado. Vem você também para o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Voltamos com o programa Personalidades e você é o nosso convidado. Meu muito obrigado. Você que me acompanha aqui pela Astral TV e também através do nosso canal do YouTube, @programa Personalidades Oficial. Você pode acompanhar todas as entrevistas, ver e rever e, é claro, sempre ligado no que acontece pelo Brasil e o mundo, ao lado de grandes cases de sucesso. Ao meu lado, o escritor, palestrante, um dos grandes mentores do Brasil, falando sobre uma situação motivacional, para que você possa entender ainda mais sobre tecnologia. Procure aí, César Romão. Como é que está a rede social? É @César Romão? É @César Romão. Pode ir direto lá. A rede social está bem, né? Eu tenho um filho que é publicitário, é o Breno, né? E ele é quem cuida de tudo. E a gente, às vezes, eu até me assusto ali com alguns vídeos que chegam a 3 Você tem o milhões, famoso né? Minuto César Romão, não é isso? Isso. Eu posso dizer a você que eu fui pioneiro nisso. Tá vendo? E você pode olhar pela data que eu já fazia isso, né? Ninguém fazia. São dicas importantes relacionadas a vários temas. A vários temas em apenas 1 minuto. Nem o Instagram tinha 1 minuto ainda. 1 minuto. 1 minuto. Chama-se exatamente o tema, né? Minuto César Romão. Isso. Eu gosto muito de coisas condensadas. Eu acho que a gente tem que entregar logo e pronto, né? Falo isso para os meus alunos. Às vezes o aluno fala, não, mas eu para. Vou criar entrega. Um suspense, vou dar uma segurada. Minha palestra tem que ter 1h30. Ninguém vai te aguentar 1h30 hoje no palco. Entendi. Né? Mas o meu vídeo, eu não sei contar em 3 minutos, então não conta. Quando você conseguir contar em 1, aí você faz, aí está pronto. Né? E, na realidade, isso daí não se deve à velocidade que nós vivemos hoje da informação. Se deve à nossa velocidade de vida. Nossa vida hoje é uma vida um pouco mais rápida do que era antigamente. A paciência agora é outra, é isso? As pessoas querem ver com mais rapidez as informações e com tudo isso captar as pessoas rapidamente. Já sabem muita coisa. Tá. Né? Então, elas não querem que haja uma repetição. A novidade ficou curta. Exatamente. É como o palestrante que fala assim no palco, para encerrar, e aí ele vai lá na frente, encerrando, né? Olha, agora eu vou encerrar mesmo. Né? Então, as pessoas hoje, elas querem logo a receita que ela pode fazer. Elas querem algo que realmente elas possam realizar. Os livros hoje mudaram muito também. Então, hoje, só grandes sagas que viram filmes de cinema conseguem um espaço aí. Eu, principalmente, veja, o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, ele tem 60 capítulos escritos com 1.800 caracteres cada capítulo. Isso significa que você lê cada capítulo em apenas 3 minutos. Então, você pode dedicar 3 minutos. Você já preparou realmente para isso. Para isso. Você vai ter 3 minutos no livro. Para aprender algo importante. Entendi. Muito condensado. Ensinamentos bíblicos para o sucesso. E quando você lê o livro, você fica sabidinho. Então você já sabe 60 passagens bíblicas de uma maneira muito simplificada. E que vão te ensinar no dia a dia. Você vai poder praticar, melhor ainda. Que legal. Além do ensinamento, você prática. atua na prática. César Romão, você é um expert em livros e informações. Nós temos aqui hoje
a motivação para a transformação. Só o amor não basta, César Romão. Conta um pouquinho da história desse livro para nós. Conto, imenso prazer. Toda vez que eu acabava uma palestra, algum tempo atrás, sempre vinha alguém bater um papinho, né? Isso é normal. Certo. Ali está a fila, você autografa. E eu comecei a ouvir muito a seguinte frase: Romão, eu amo a minha mulher, mas eu vou me separar. Romão, eu amo meu marido, mas eu vou me separar. E aquilo me intrigava. Eu voltava para casa. Eu amo, mas vou me separar. Puxa vida, como é que pode, né? Uma pessoa que se ama, se separa. Vou entender mais disso. E aí, nessa época, eu abri um centro de pesquisa no meu site. Hoje não tem mais. E esse centro de pesquisa, muita gente respondeu. Casais que se separaram, casais que iam se separar. E eu comecei a catalogar essa pesquisa e observar as respostas. E é interessante porque a maioria das pessoas que se separaram com amor. E o segundo ponto é que elas se separaram e nem lembravam mais porque tinham se separado. Você vê que as separações aconteciam e ainda acontecem por coisas mínimas. E aí eu descobri que só o amor não basta. E olha, se só o amor não basta numa relação, as pessoas precisam aprender a se relacionar. Então, eu criei esse livro. Esse livro é dividido em algumas partes. Primeiro, quais as competências que você precisa para amar? Chuta a primeira. Carinho, respeito? Paciência. Paciência. Né? A pessoa ama, mas não tem paciência a mais. Acabou a paciência. E aí você vai descobrir todas aqui. Aí você tem as diferenças entre homens e mulheres. Porque a gente nunca aprendeu sobre isso. Nunca nos ensinaram na escola ou no cursinho de casamento, né? Como você é, como a mulher é. Não ensina. De repente você descobre que você tem 7 mulheres dentro de uma. E aí você se assusta. E elas abrem todas as caixinhas ao mesmo tempo. E mais algumas que você nem imaginava. E outras que você nem imaginava e você está na primeira ainda e ela está abrindo caixa. E aí você tem como o homem trata a mulher, como a mulher trata o homem, as diferenças, as competências e alguns exemplos muito interessantes que você vai poder usar. O homem, ele quer... Nós somos ogros ainda, né? Muito. O homem quer que a mulher goste de futebol, mas ele não quer assistir a novela, né? E por aí vai. Somos rupestres ainda, não? Quase. Não, a gente melhorou. A gente melhorou. Olha que interessante. Ele só não escreve na parede, porque sabe que vai ter que pintar a parede se nós rabiscarmos a parede. Mas se você voltar nessa era, na Era das Cavernas, se você olhar, por exemplo, as pinturas rupestres, você vai ver... O que você vai ver? Primeiro, família. Né? Você vê os bonequinhos juntos. Vamos ver a forma do sucesso. Segundo, caçada. Eles caçando. Terceiro, eles juntos, se reunindo ali na fogueira. Então, a relação, o sentimento, ele acompanha a humanidade há 10 mil anos. Nós precisamos aprender sobre a pessoa que amamos, a pessoa a quem a gente ama precisa aprender sobre a gente. Sem isso, não há relação que possa resistir. Ainda mais hoje, né? As relações nunca estiveram tão curtas. As pessoas estão desfazendo relações por praticamente nada. Infelizmente, as leis colaboram para que isso aconteça também muitas vezes, né? Está muito fácil se desfazer de muitas coisas, inclusive no âmbito familiar. Parece que a impressão que me passa é que está muito fácil você sair daqui, atravessar a rua e já encontrar alguém. O outro também está achando que a grama do vizinho é melhor que a sua e a vida começa a virar uma bola de neve. Mas, só amor não basta. Está aqui comigo César Romão, autografado, e você também pode ter o seu autografado. É isso mesmo. César Romão, qual o caminho? Olha, hoje eu tenho recomendado aos meus leitores aqui no Brasil que procurem as minhas obras na Amazon, por algumas razões. Pede de manhã, recebe à tarde. Pronto. E o valor que a Amazon coloca lá, até hoje eu não entendi como é que ela pode ter valores tão legais nos meus livros, às vezes até menos do que a própria editora. Olha que legal. Então você vai encontrar sempre os meus livros lá por ótimos valores. Não os livros internacionais, que agora foram taxados em mais 50%. Né? Mas os livros nacionais, se você lê em português, já está bom. 1º de agosto, hein? É a previsão, mas torcemos, né, para que os nossos governantes possam encontrar um caminho, porque do outro lado as taxações
me parece que vai ser a solução da guerra mundial entre a Ucrânia e a Rússia. Vai querer taxar todo mundo. Nós temos uma política mundial medieval. Seu briefing é muito importante, preciso que você fale sobre isso. A política do mundo ainda é medieval. Por que medieval? Se você voltar no tempo, principalmente a Europa, né, e aqui no Brasil mesmo, né, quando Portugal queria mais coisas do Brasil, taxava o Brasil, taxava o ouro, as pedras, aquela coisa toda, foi sempre assim, a política medieval. A Europa toda, na época, o rei precisava de alguma coisa, fazia o quê? Principalmente na França, né? Taxava o povo. Ah, mas eu só tenho uma ovelha, é essa mesmo que eu quero. Mas eu vou ficar sem nenhuma, não tem problema, pode morrer, fica à vontade. Eu quero a sua ovelha. Eu quero a sua ovelha. A gente, a gente não progrediu. Olha que interessante, nós, em 10 mil anos, estamos repetindo os mesmos erros do passado. Nós não conseguimos criar uma política que seja humanitária. Não conseguimos, a gente volta a uma política medieval. Isso se dá ao fator de nós não termos também conseguido educar e formar pessoas com essa visão. A gente não aprende sobre humanidade. Voltamos para a educação. Exatamente. Para a formação. Exatamente. Para o conhecimento. Exatamente. A nossa formação está decadente, no mundo todo, na minha opinião. Eu tenho livros em vários países, eu converso com essas pessoas e o problema é o mesmo. Né? Você falar da taxação do Brasil, o Canadá vai ser taxado em 35%, que é muito, um país como o Canadá. Então, eu vejo um retrocesso. Né? Nós estamos repetindo erros que destruíram nações, que destruíram cidades, estados. Né? E eu acho que nós temos que repensar tudo isso. Os governantes precisariam parar. Entrar em rota de colisão não é o caminho. Não, de maneira alguma. Jamais. Para ninguém. Para ninguém. Não tem o mais poderoso, o menos poderoso. Para nenhum. Porque nós somos 8 bilhões e 2 milhões de pessoas no planeta. Já deve estar aumentando agora, né? Sim. Enquanto a gente conversa aqui. E só temos esse planeta. Não tem outro. A gente vai ficar nesse planeta. Então, qual é o legado que nós estamos deixando? Nós estamos ensinando essa geração de que, para ser político, tem que ser medieval. Taxa aqui, eu taxo lá. Exatamente. E já está sendo dito isso. Se me taxar, eu vou taxar. Exatamente. Encontrar o caminho da solução. A solução poucas pessoas pensam nisso. A solução existe, né? Porque, às vezes, o país que se sente ameaçado, ele nem está sendo ameaçado. Ele se sente. Ele se sente, mas isso não quer dizer que é uma realidade. Eu posso me sentar com você aqui, com você eu fico bem à vontade, né? Mas eu posso entrar num palco, por exemplo, como foi recentemente aí, tinha praticamente 3 mil pessoas, e ainda sinto um frio na barriga. Claro. Né? Então você ainda... o ser humano está perdendo esse respeito. O que me espera, né? Está perdendo esse respeito por ele mesmo. Nós vamos repensar o nosso sistema político mundial. Ele tem que parar de ser medieval e avançar em direção ao progresso humano. E as pessoas pensar em progredir, né, César? Eu vi você falando uma matéria, em um dos vídeos que eu assisto. Estou sempre conectado com você, parece que não, mas estou, e percebi a sua fala bem interessante quando você disse que se nós pegássemos todos os valores do mundo e dividisse entre esses 8 bilhões de pessoas, cada um com o mesmo valor, nós teríamos a miséria novamente em poucos anos, teríamos as pessoas mais abastadas em outro tempo. Ou seja, não é a questão de dividir o valor, é a consciência humana de como utilizar, como progredir, como crescer, como opinar com seriedade. Não é porque o governo determina algo que nós não podemos dar opinião. Se você der a sua opinião com assertividade, com responsabilidade, com coerência, até se colabora para que uma situação dessa não aconteça. As pessoas parecem que preferem entrar em conflito, parece que preferem voltar a uma condição de miséria, de dificuldade, porque parece que ali é o meu mundinho,
se me tirarem desse campo eu não vou conseguir sobreviver, do que poder ter uma condição melhor de estudo, de casa, de moradia, de qualidade de vida. Então, isso você disse e me chamou bastante a atenção. Verdade, porque não é a divisão por igualdade dos bens que vai melhorar a população mundial. A miséria está dentro do ser humano. O ser humano estraga. Então, existem coisas que são feitas. O brasileiro, principalmente, o brasileiro é campeão. Quer pedir. O brasileiro, meu amigo brasileiro, sou patriota como você, mas olha, para de esculhambar as coisas. Às vezes você tem uma ideia fantástica, né? O pessoal vai lá e acaba esculhambando aquilo. Nós damos muito pouco valor para muitas coisas. Sabe quando eu vou olhar e dizer assim, o brasileiro mudou? O dia que virar um caminhão de alimento numa estrada e eu ver ali o meu povo ajudando o motorista, pegando aqueles alimentos, colocando ali de volta no caminhão, acostamento, esperando a empresa vir buscar. Aí o nosso povo melhorou. E acolhendo o motorista e não recolhendo o material. Nós somos saqueadores ainda. Olha, medieval, ó, eu volto lá no medieval. O que mais acontecia na era medieval? Saques. Então, nós ainda somos saqueadores. O pessoal atravessa a estrada, desce de lá, desce de cá. E não é um ou dois. São centenas de pessoas que ainda fazem isso. Então, essa é uma experiência até da sociologia, né? Você virar um caminhão de alimento e ver em quanto tempo esse caminhão é saqueado. O dia que isso não acontecer, a gente melhorou. Pode dizer, eu tenho um povo melhor. Mudamos a nossa história. Meu amigo César Romão, histórias que nós podemos contar aqui por horas, passando informação para você, como eu sempre digo, com credibilidade, com coerência, com responsabilidade. Eu fico muito feliz com a sua presença. Sempre que você vem, você deixa a sua mensagem muito clara, muito dinâmica, muito direta. Desejo muito sucesso. Espero que retorne. Conte sempre comigo. Obrigado, Ed. Você é um dos grandes talentos da nossa televisão. Parabéns. Agradeço. Mensagem final para o nosso público de César Romão. Acorde pela manhã e tente se tornar humano. Isso mesmo. Só isso. Nada mais que isso. Personalidades comigo, Ed Mello, ao lado de César Romão, um dos grandes brilhantes do Brasil e do mundo, uma das grandes cabeças pensantes, que com certeza, acompanhando, você vai entender um pouco mais da sua vida, do seu dia a dia e dos caminhos que você deve trilhar. Quando a sorte bate à minha porta, me encontra trabalhando. Personalidades comigo, Ed Mello, entrevista com informação e credibilidade.